Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje eu vou falar com vocês sobre a obra O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë, e como essa obra denuncia o distanciamento econômico que é típico do romantismo. Bom, e antes da gente falar um pouco sobre essa denúncia do distanciamento econômico, eu vou dar para vocês uma visão geral sobre a obra. Ela se passa no interior da Inglaterra, e o foco é numa casa que é conhecida por estar em cima do Morro dos Ventos Vivantes. Ela se passa no interior, na casa de uma família, os Earnshaw. O ponto inicial que eu gostaria de falar é sobre o Heathcliff, que ele é adotado pelo patriarca da família. E logo quando o Heathcliff chega, ele não é bem aceito. É importante destacar que o Heathcliff, ele não tinha, assim... Como ele foi adotado, ele foi encontrado na rua, por isso que ele foi adotado. E o Heathcliff, ele tinha pele escura, ele não tinha bens, justamente porque ele estava na rua, ele não tinha família. E o patriarca, ele encontrou e trouxe esse menino para casa. E o patriarca, além desse filho que agora é adotivo, ele tinha 2 filhos, a Catherine e o Hindley. O Hindley, ele desde o começo, ele não gostava do Heathcliff. E é importante falar aqui também que a maioria das pessoas não gostava do Heathcliff. Só o patriarca que adotou, que tinha um carinho por esse menino. As outras pessoas não eram boas com ele e tinham muito preconceito. E a Catherine, ao contrário do Hindley, mais tarde ela vem a desenvolver uma amizade muito forte com esse menino quando eles são crianças. E eles dois, eles crescem. E a Catherine, ela se vê nessa questão do casamento, que é muito importante nessa época, e nessa questão romântica também, que é um dos pilares do romantismo, o casamento, a família, a religião, a moral. Quando ela se depara com essa questão do casamento, ela prefere casar com outra pessoa a não ser o Heathcliff. E por que eu falo prefere? Porque ela, na verdade, gostava muito do Heathcliff. Só que ela sabe, assim, que ele não tem condição financeira para suportar uma família com ela, para prover para uma família. Ela acaba se casando com um vizinho, nessa mesma área onde eles moravam, no interior da Inglaterra. E esse vizinho, ele era muito rico e ela começou essa relação com ele basicamente porque ela ficou lá muito tempo depois de que ela machucou, quando ela tava no meio dessas brincadeiras que ela tinha com o Heathcliff. Ela tava nessas brincadeiras e tal, e ela acaba machucando. E é uma coisa interessante já de falar do distanciamento econômico, apesar de que eu falei que eu ia falar depois, é que a Catherine, ela é aceita dentro da casa quando ela machuca, apesar dela estar brincando com o Heathcliff perto da casa desses vizinhos. E os dois estavam fazendo bagunça no mesmo nível. Só que a Catherine, ela é aceita dentro de casa e eles cuidam dela. Agora o Heathcliff, não, ele não é aceito dentro daquela casa. E ela fica lá por algum tempo e ela volta pro Morro dos Ventos Vivantes totalmente diferente. Antes ela era brincalhona e saía com o Heathcliff, ia a passeios e brincava um monte. Só que quando ela chega mais assim, mocinha. Ela tem mais modos, assim. É como se ela tivesse endireitado, assim. Como eu tinha comentado antes, o Heathcliff, ele só tinha carinho, assim, um cuidado real pelo pai e depois pela Catherine. Só que o patriarca, ele acaba falecendo e com a morte dele, quem passa a ser o patriarca da família agora é o Hindley, que eu comentei com vocês, que detestava o Heathcliff. E com isso, a Catherine, além de ter tido esse distanciamento por causa dessa questão, assim, mais de modos e se tornou uma menina mais elegante, assim, se eu posso dizer. O Heathcliff, por outro lado, ele é isolado da família com a morte do patriarca. O Hindley coloca ele para fazer
trabalhos na fazenda e tudo mais. E ele e a Catherine, por exemplo, eles acabam nem se encontrando direito mais. E, por outro lado, o vizinho, ele tá, assim, cada vez mais próximo da Catherine. Ela tem até uma cena de um jantar. A Catherine, ela não quer saber muito, assim, do Heathcliff. Ela quer estar com o Hindley e a irmã dele, a Julia. E, assim, meio que fazendo pouca coisa do Heathcliff, assim. Apesar de toda essa interação deles, desde criança. E o Heathcliff, ele se vê, assim, muito mal. E ele comenta com a criada. Ele não se sentia, assim... Resumindo, ele não se sentia, assim, parte daquele espaço. E os anos se passam e o Heathcliff volta. Voltando no dilema que eu falei, eu estou indo e voltando, mas espero que faça sentido para vocês. O Heathcliff volta e aí tem a questão do casamento da Catherine. E ela tem essa questão. Tem o vizinho, que é quem seria o par ideal dela por causa de questões monetárias e de estabilidade, para ela como mulher e ter uma família, já que ela não pode trabalhar. E a questão do coração dela, porque o coração dela é do Heathcliff, e mesmo após esse casamento com o vizinho, o coração dela continua a ser do Heathcliff. Eu trouxe um trecho para falar para vocês sobre esse dilema dela. Bom, o trecho é o seguinte. E ele vai fazer isso. Tá se referindo ao Edgar, a Catherine. Uma vez que souber de meus verdadeiros sentimentos por ele, Nelly, que é a criada, agora percebo que você me toma por uma pessoa desprezível e egoísta. Mas nunca lhe ocorreu que, se Heathcliff e eu nos casássemos, seríamos mendigos? Mas se eu me casar com Linton, posso ajudar Heathcliff a dar a volta por cima e tirá-lo do jugo do meu irmão, que é o Hindley, que detestava o Heathcliff. Com o dinheiro do seu marido, senhorita Catherine? Perguntei. Vai descobrir que ele não é tão maleável quanto a senhorita imagina. A mim não cabe julgar, mas acho que este agora foi o pior motivo que a senhorita me deu para se tornar a esposa do jovem Linton. O Linton, ele pede ela em casamento, e ela vai lá e aceita, assim, sem pensar muito. E logo depois ela fica assim, ela tem esse diálogo com a Nelly, e ela fica assim, meio arrependida, meio tentando arranjar uma solução, e é isso que ela fala. Ela fala que o Edgar, que é o vizinho que eu tava comentando, ele vai entender que o coração dela é do Heathcliff. E então, assim, a partir do momento que ela já decide se casar, ela já percebe que não era bem isso que ela queria. Mas ela também não volta atrás e ela se casa com o Sr. Linton, que é o Edgar. Ela se muda e o Heathcliff, ele fica assim, possesso. E ele some e depois ele volta com uma grande fortuna. E ele forma, assim, não é exatamente um triângulo amoroso, mas ele fica querendo ver a Catherine, porque ele ainda ama, e ela também ama ele. E o Sr. Linton, ele fica no meio disso tudo. Chega um ponto até de o Heathcliff ser proibido de ir na casa, e é uma bagunça. É basicamente sobre isso que eu precisava comentar para falar sobre a questão do distanciamento econômico com vocês. Momento do conceito. Antes da gente conversar sobre isso, eu queria explicar que o distanciamento econômico é uma distância de capital que vai trazer uma exclusão social para a pessoa que tem menos capital. E é basicamente isso. Agora, finalmente, falando da questão do distanciamento econômico que eu falei, mas não cheguei nesse ponto especificamente. E eu queria separar isso em duas partes, que eu acho que é o principal que aparece no livro, pelo que eu pude perceber, que é a questão entre o Heathcliff e o Hindley, e o Heathcliff e a família Linton. Lembra que eu falei que na infância o Heathcliff não pôde entrar quando a Catherine se machucou e ele ficou preocupado e tudo mais, só que ele não pôde entrar. Aí, o que acontece? O Heathcliff, eu comentei que ele voltou, eu quis dizer que
ele tinha ido embora depois da questão do casamento, que ele ficou perturbado demais, e ele voltou com uma fortuna, assim. E aí ele passou a ser respeitado pela família dos Linton. E ele pôde visitar a Catherine, e lógico que teve conflitos amorosos entre os dois durante esses encontros que eu comentei, da espécie do triângulo amoroso. E essa questão de que o dinheiro ele trouxe um respeito para o Heathcliff. E agora a questão que é totalmente invertida, que é entre o Heathcliff e o Hindley, que é os dois irmãos. O Hindley, ele sempre menosprezou o Heathcliff por causa da condição social que ele veio para a família, pelo tom de pele, por tudo. E o que acontece? O Hindley, ele fica endividado e o Heathcliff aparece com a fortuna. Então a relação inverte totalmente. O Hindley, ele passa a ser submisso ao Heathcliff. Ele passa a ser, assim, o patriarca, ele quem provê para a família. Só que ele também não deixa para trás, assim, a questão do dinheiro, de ser uma coisa difícil. Porque é até algo que é comentado, quando tem-se o passar dos anos, se pergunta assim, por que eles vivem numa condição tão simples, sendo que o Heathcliff tem tanto dinheiro? Que o Heathcliff, ele fala assim, eles falam que o Heathcliff era muito sovino. Então, assim, o Heathcliff, ele continua sendo a mesma pessoa. Inclusive, uma pessoa, assim, não muito equilibrada emocionalmente. Isso se reflete em várias das relações dele no livro, com a Catherine, com a Julia. Mesmo com o amor todo que ele sente, é muito conturbado isso. E a questão dos Linton, que o Edgar, assim, ele convive com o Heathcliff, mas é, assim, com muita falta de boa vontade, assim. Porque ele sabia dessas questões que o Heathcliff tinha com a Catherine. Então, assim, apesar da questão do distanciamento econômico ter melhorado, ainda fica um pouco dessa questão social por trás. Queria só dar uma voltadinha aqui no romantismo e falar de algumas características que eu consegui observar. Uma delas é o escapismo do Heathcliff, principalmente, que ele tenta escapar assim para um lugar que é longe desse mundo real, para um lugar onde ele está com a Catherine e ele tenta tornar isso realidade o tempo inteiro. E também a idealização da mulher, que a Catherine, assim, como todas as pessoas nesse livro, são repletos de defeitos, muitos defeitos. Só que pro Heathcliff, a Catherine não tinha esses defeitos. Ela era, assim, a mulher da vida dele. E ele fez de tudo por ela. Agora, uma reflexão final é que é muito interessante essa questão do distanciamento econômico e social também, como que é abordado no livro. E é interessante como a Emily, ela faz isso, misturando a questão pessoal dos personagens com a questão social e do ambiente, que é uma coisa muito interessante e que, assim, está presente até hoje, porque apesar de já ter muito tempo do romantismo, essa questão do distanciamento social e econômico é muito presente até hoje, e essa questão do preconceito é uma questão que não se perdeu, é uma coisa que continua. E outra coisa que é interessante da questão do romantismo no livro é a questão da natureza. Até o próprio nome da casa se refere ao Morro dos Ventos Vivantes. Então, assim, a natureza, ela tá presente a todo tempo, até para descrição do cenário, que lá às vezes tá muita neve e os personagens não conseguem se ver, ou às vezes da casa que foi pega pelo tempo, pela natureza. Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu quis dizer. Foi muito bom esse momento aqui e tchau!